Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Uma das coisas que sempre me impressiona é a capacidade de alguém que de repente tem uma grande angústia, que tem as suas inquietações, que tem um trauma, um momento em que de repente ele pode ter sido vítima de uma grande desilusão, e de como ele consegue colocar todos esses cenários perturbadores em algumas vezes e transpor isso para o papel. E mais ainda, de forma crível, em que você, ao ler, você cria um vínculo com o que você está lendo. Seja isso num livro, seja isso numa peça teatral, seja isso num roteiro de um filme que de repente acaba se transformando em um filme, e numa história em quadrinho. Nesse momento, inclusive, eu acabei encontrando uma história em quadrinho que tem muitas dessas questões e que é sobre ela que eu vou falar no episódio de hoje. Que, por sinal, o episódio de hoje tem uma particularidade. Chegamos ao episódio 20. Pois é, são 20 episódios já. Eu até me impressiono porque passou tão rápido, e nessa relação de tempo e produção, às vezes a gente se dá por conta de que às vezes não são tão proporcionais, e sempre me impressiona. Mas eu tenho que agradecer muito a todos vocês que se inscrevem, que ou até mesmo já se inscreveram, ou estão se inscrevendo, aos que estão curtindo, compartilhando e comentando. Muito obrigado mesmo a todos vocês por estarem nesses momentos, sempre dando um espaçozinho nessa jornada louca de tempo da gente, de poder colocar alguns minutos de seu tempo para poder assistir algum dos vídeos aqui. Então, muito obrigado a vocês. E já que eu estou agradecendo, não custa também continuar numa coisinha. É pedir que vocês não deixem de curtir os vídeos do canal, não deixem de comentar, compartilhar e se inscrever. Clica no sininho para ativar as notificações e não deixe de me seguir lá no Instagram, o @Manassésfilho, e também o @ComicHouse. Certo? Então, sem mais delongas, hoje eu vou falar a respeito do quadrinho Quando Tem Que Ser, do quadrinista francês Patrice Quiloffer. Por sinal, Quiloffer, algumas particularidades. Ele é um quadrinista francês, como já falei, e faz parte de uma das editoras mais importantes da França, que é a L'Association, que acaba sendo um grande reduto, se a gente pode colocar dessa forma, de grandes nomes do quadrinho autoral. Entre eles, o Leo Strondahl, o Etienne Lecroix e a Marjane Satrapi são alguns dos nomes de uma quantidade enorme de produtores que tem por lá. E interessante também, apesar da grande produção do Quiloffer, apenas 2 obras dele publicadas aqui no Brasil. Uma, que é As 676 Aparições de Quiloffer, que foi publicado pela finada Barba Negra Leia, e esse, que é o Quando Tem Que Ser, publicado pela Marca de Fantasia, que tem uma particularidade. Essa edição foi publicada na época em que ele veio ao Brasil, em 2010, e fez sessão de autógrafos aqui em João Pessoa, na Comic House. Então, me deixa bastante alegre poder falar sobre esse quadrinho. Mas o Quando Tem Que Ser, além dessas particularidades, ele tem outra questão. Ele é um quadrinho com 13 histórias, dessas 13 pequenas histórias até, mas são dessas histórias que, quando você termina de ler, a primeira sensação que você faz, ou de repente o som de que onomatopeia que você vai fazer é "oh!". Pois é, porque são muito boas. São muito boas porque elas trazem o que eu falei a princípio das inquietações do próprio autor, de seus traumas, de suas visões de mundo, de suas provocações em relação ao cotidiano, em questões da vingança, da opressão que o próprio cotidiano faz a gente, e de como de repente a ideia de se enquadrar na própria sociedade às vezes é tão complicada, ou até mesmo de se desnudar de seus pudores, quando ele retrata não só a relação familiar, principalmente a relação com a mãe, que tem problemas emocionais que são frequentes, e também da relação dele com as mulheres. Então é um quadrinho desses que ele se comunica muito. E eu posso, de cara, logo citar 3 dessas 13 histórias que são muito boas. A primeira delas, A Senha, em que ela fala sobre o cotidiano e de como a ideia de você se encaixar na sociedade ela acaba fazendo com que você seja formatado a um todo em que você perde a sua própria identidade e você acaba sendo sufocado pelo próprio meio, em que você acaba não sendo quem você é. E mais ainda, ele fala sobre a respeito do despertar da própria consciência, em que muitas vezes esse sufocar ele acaba sendo levado à condição da própria noite. E na noite, o próprio consciente entra em conflito com o seu ego e acaba que levando a questões muito mais agravantes no nosso cotidiano. Uma outra também, Luta da Meia-Noite, em que fala sobre a vingança e de como essa vingança ela acaba que sendo com consequências muito graves na própria relação do homem
e do seu oponente. Ou até mesmo, como já falei a princípio da relação dele com a mãe, o Roupa Suja se Lava em Casa, em que ele fala a respeito dessa relação e de como muitas vezes essa relação familiar deixou marcas profundas, que por mais que a gente não se estenda muito nessa história, mas a gente vê como aqueles momentos dele com a mãe acabaram que marcando profundamente a própria história dele e também dando a ele uma visão completamente diferente em relação à própria condição humana. Então, grande quadrinho. Ele tem uma outra particularidade interessantíssima. Você vai poder acompanhar os vários experimentalismos na narrativa visual do Kil Ofer. Ao mesmo tempo, você vai ver um estilo mais fora do que ele acaba se colocando, mais o modus operandi dele, e com muita influência, talvez a gente possa dizer, do cubismo. Então e do expressionismo também. Então é muito interessante a gente ver como, de repente, tem outra coisa que ocorre, é a capacidade imensa de harmonização entre gêneros, muitas vezes na questão textual e visual, como se casam harmonicamente e nos concedem o mais importante da leitura. A leitura que ela concede a gente ter o despertar da consciência em relação a nós mesmos e do meio que a gente vive dentro de uma perspectiva muito maior, fora da grande caixinha que a gente pode ser colocado às vezes, ou da grande caverna que a gente acaba vivendo. Então recomendo Quando Tem Que Ser, por ser uma dessas obras que merece estar na prateleira, serem lidas e relidas para o despertar ser sempre permanente. Então, sem mais delongas, vida longa e próspera, e não deixem de curtir, comentar e se inscrever no canal. Tchau, pessoal!